Oscar Estupinhan como novo reforço do Bahia aí para jogar nessa temporada. Meus amigos, o primeiro ponto da análise vai. 99,9% do pessoal da Bahia, do pessoal do Brasil e do mundo nem conhece jogador. E esse é o primeiro ponto de análise. Por quê? Porque a torcida do Bahia viveu de uma expectativa de chegar um camisa 9 de referência, se especulou até um camisa 9 de seleção. O Preto Casagrande trouxe a informação que o Bahia estava negociando ali com um camisa 9 de seleção que estava encaminhando ali essa negociação. Aí você pensa, sei lá, no Falcão Garcia, da Colômbia, que tem identificação, se especulou um Cavani da vida, se especulou até o Abubakar, que seria uma contratação espetacular do Bahia, se especulou vários nomes, tá? Aí você cria aquela expectativa, o torcedor do Bahia criou aquela expectativa. E o torcedor que está aqui de fora, analisando a situação, eu sou torcedor do esporte, estou vendo a movimentação do Bahia no mercado, pensa, porra, o Bahia vai trazer um centroavante muito melhor do que Everaldo e que vai trazer muito mais qualidade, que vai ser brocador nato, um atacante de peso, de referência, e até midiático também para fazer festa no aeroporto, como foi para Everton Ribeiro. Você pensa nisso. Aí o Bahia vai lá e contrata o Oscar Estupinhan. O único Estupinhan que eu conheço é o equatoriano. Eu não sei se ele é equatoriano ou colombiano, que joga no Brighton atualmente. Bom jogador, inclusive, jogador de Copa do Mundo, inclusive. Seria uma boa contratação do Bahia. Mas não é nem centroavante o cara. Mas enfim. Aí eu vejo, pô, Oscar Estupinhan, não conheço. E não vou negar aqui para vocês. Não teremos aqui uma grande análise profunda do atleta. Por quê? Porque eu nunca vi o jogador na minha vida jogar. Mas eu vou tentar passar para vocês as minhas impressões do que eu vi dos highlights. E também vamos pegar os números do Oscar Estupinhan nas últimas temporadas, em toda a carreira. Eu acho que essa é uma análise inicial. Ah, é superficial? É. Mas dá para ter uma noção mínima. Se o cara pode ser, de fato, um centroavante muito melhor do que Everaldo ou não, tá? A informação está aí, publicada pelo Fabrício Romano, que o Bahia encaminha a contratação do centroavante Oscar Estupinhan, do Hull City, por empréstimo. O colombiano de 27 anos estava atuando pelo Mets. A informação foi essa, tá? Beleza, vamos agora para a análise básica dos números. Primeiro, centroavante, irmão, vive de quê? De gols. A gente tem que analisar o número de gols marcados por Oscar Estupinhan aí na carreira. Primeiro, Noce Caldas, na Colômbia. Jogou 4 temporadas, 2014, 15, 16, 17. Na verdade, 15, 16, 17, né? Primeira temporada 2015, 14 jogos, 2 gols. 2016, 37 jogos, 13 gols. Bons números aqui em 2016. 2017, números abaixo. 18 jogos, 4 gols marcados. Detalhe, campeonato colombiano, que é bem pior do que o brasileiro, tá? Beleza, vamos agora para a temporada dele 17/18 no Vitória, lá de Portugal. Ó, primeiro, não se iludam com esses números aqui. 19 jogos, 10 gols, 5 assistências. Pô, é um excelente centroavante. Olha aí os números dele em Portugal. Gente, já falei aqui para vocês, qualquer análise de um jogador vindo do campeonato português, eu sempre fico com o pé atrás. Lógico que cada caso é um caso, mas eu fico com o pé atrás, cara. Por quê? Porque o campeonato português, gente, só existem 4 clubes. Benfica, Porto, Sporting, Braga. Acabou. O resto, irmão, você pega um ou outro ali, o resto é time de Série B, time de primeira divisão que é 19º colocado, é tipo um monte de Coritiba da vida, um monte de América Mineiro, um monte de, sei lá, CRB da vida. Eu sei que eu exagero aqui em alguns pontos, mas esse é o ponto. O campeonato português é fraco, gente, não é régua, não é parâmetro para nada, tá? Beleza, mas teve bons números aqui em 17/18. No Vitória aqui também ele continua, 14 jogos, 1 gol, já foi um pouquinho abaixo aqui, e 8 jogos, 2 gols, beleza. Aí foi pro Barcelona de Guayaquil, né, aqui do Equador, do futebol sul-americano. 11 jogos, 5 gols, 2 assistências, ok. Foi pra Turquia, jogou 32 vezes, fez 12 gols, ok. Depois volta pro Vitória, tem 25 jogos, 10 gols, 2 assistências, ok. Aqui mais uma vez bons números aqui, ó, 33 jogos, 16 gols, 2 assistências. E aí ele joga no Hull City, na segunda divisão do campeonato inglês. 37 jogos, 13 gols marcados, uma assistência. Se a gente pegar assim toda a carreira dele, é um atacante bom. Tem assim uma média de, sei lá, vamos botar a cada 3 jogos ele participa diretamente para um gol. É mais ou menos isso. Tem temporadas até que ele nem precisa de mais de um jogo para marcar, basicamente. Ó. Se a gente pegar aqui essa temporada para participar em gol, né? Ele teve 19 jogos e 15 participações em gols. Ou seja, praticamente ali a cada jogo ele tá marcando gol, tá participando em gol, pelo menos. Essa temporada aqui também foi muito boa, a cada 2 jogos ele tá participando de um gol. Então, os números dele, beleza, não são tão ruins assim, mas a gente tem que encarar o nível de competitividade que ele estava jogando. Segunda divisão da Premier League, do campeonato inglês, e o campeonato português, gente, que são campeonatos abaixo, de um modo geral. Pra gente ter uma confiança que o jogador vai entregar tudo isso.
Beleza, deixa eu só complementar aqui com a avaliação do SofaScore, tá? Eu sei que também é uma análise ainda muito verde, assim, tem uma grande propriedade, já que eu não acompanhei muito jogador, mas aqui na Championship, nessa própria temporada que ele brocou, que só fez 13 gols, e ele participou 3 vezes na equipe da semana, ele teve uma avaliação assim, ainda assim, bem abaixo, 6,76. E aqui é que vai já um outro ponto da análise baseado na minha percepção do que eu vi nos highlights, tá? Gente, pelo que eu vi, não é um jogador que sabe sair muito bem fora da grande área e trabalhar jogo e ter um bom passe. Everaldo tem uma qualidade de passe muito melhor do que a dele. Por exemplo, a jogada que Everaldo fez ontem para o gol de Everton Ribeiro, eu acho pouquíssimo provável que Estupião vai fazer aquilo. E se fizer, vai ser uma raridade. E Everaldo faz isso com muito mais consistência. Então, tratando-se da tal da qualidade da finalização, qualidade do passe, pela minha percepção, pode ser que eu esteja errado, Everaldo é melhor do que ele. Beleza, agora, dentro da grande área, ele é um cara muito forte fisicamente, é um cara não tão alto assim, mas 1,82 é uma altura boa para dividir ali as bolas aéreas com os zagueiros e tal. É um cara que faz muitos gols de rebote. Se você pegar highlight de Estupinhão no Hull City, você vai pegar vários gols debaixo da barra e vários gols ali na pequena área, pegando rebote, sendo oportunista, brigando com o zagueiro, trombando. Então, é isso, assim, é um jogador trombador, aparentemente. Não é um jogador muito qualificado tecnicamente. O meu ponto é, o Bahia trouxe muitas peças com qualidade técnica. Eu esperava um centroavante com muito mais peso do que o próprio Oscar Estupinhan, que pelo que eu vi, quero bem deixar claro isso aqui, não estou falando que eu sou o senhor da razão, não. Eu achei fraco. Achei pesado, lentão e tal. Mas posso estar equivocado, tá? O cara pode chegar aí e arrebentar. Estou sempre tentando ser o máximo ponderado possível aqui nesse vídeo, tá? Ainda bater um pênalti aí, perder um pênalti e tal. Mas enfim, cara, se a gente pegar aqui as temporadas dele no Championship, são poucos jogos, né, nessa última temporada, mas a avaliação dele é sempre fraca, assim, não tem nada que chama atenção. Os números são até interessantes, mas em campeonatos bem inferiores, ó. Até quando ele deitava e rolava, a própria avaliação é um pouco abaixo. Pô, se o cara tem 28 jogos, 15 gols, o cara tem que ter uma avaliação aqui no mínimo de 7 para cima. Ah, isso aqui é só SofaScore só, eu sei, mas é o ponto estatístico da quantidade de acerto nos passes, na precisão da finalização, nos gols perdidos, nos passes decisivos, nas grandes chances criadas. É todo um contexto estatístico de análise do SofaScore. Então, assim, eu não consigo encarar essa contratação como uma boa contratação do Bahia, não. Pelo fato do Bahia ser Grupo City, você tem sempre que analisar assim. Ah, mas para o Bahia você encara de um jeito e para o Sport de outro e para o Vitória de outro. É claro. Nada pode ser encarado da mesma forma. Porque o Bahia tem um Grupo City, o Sport não tem, o Vitória também não tem. Então, naturalmente, eu tenho que pesar aqui um pouquinho mais na análise em relação à contratação, tá? Mas óbvio que o mercado do Bahia até agora, excluindo o Oscar Estupinhan, a maioria são boas contratações, sem dúvidas nenhuma, tá? Bom, gente, agora vamos passar aqui para o Campeonato Baiano, tá? O Vitória perdeu mais uma e o Bahia tá assumindo aí a liderança de forma isolada. Beleza que a Juazeirense ainda vai jogar, mas não vai meter 8 gols de saldo em um jogo só, esquece. Nem a própria Barcelona de Ilhas. Então, o Bahia vai continuar na liderança nessa rodada, muito rápido que o Bahia pegou essa liderança. 3 jogos com os titulares, venceu os 3, e o Vitória, nesses 3 jogos, depois que o Bahia voltou, perdeu 2, empatou 1 e venceu o outro. Então, o Bahia já conseguiu pegar essa liderança de forma isolada. E, cara, eu não esperava o Vitória já perder 2 jogos assim tão rapidamente. E agora a tendência é que, de fato, o Bahia seja líder desse campeonato baiano na primeira fase e tem tudo para levar a semifinal e a final jogando na Fonte Nova no jogo da volta com o apoio do seu torcedor, tá? E aí vamos passar aqui alguns pontos do Vitória, que eu não vou me estender muito na análise também não, tá? Do jogo em si, do desempenho total da equipe em si, mas vale a pena a gente trazer alguns pontos. Primeiro, jogou com mescladão barra reservão, né? Lucas Arcanjo é titular, Camutanga é titular, Dudu é titular e Alejandro é titular. 4 titulares, o resto bancários, né? Matheus Gonçalves é banco, Everaldo é banco, Caio Vinícius tá ganhando uma titularidade nas últimas partidas, mas ainda é banco. João Vitor, Cristian Zapata são bancários também. O Vitória jogou com 3 zagueiros e Raul Cáceres, teoricamente, é banco, junto com o Lucas Esteves. Então, o Wagner não jogou, Zeca não jogou, Patrick Calmo foi expulso no segundo tempo, Oswaldo não jogou, Yuri Castilho não jogou, Caio Dantas foi banco de reservas aí de modo geral, e Mateuzinho também não jogou. Então, era um time, sim, mais desconfigurado. É bom a gente colocar esse ponto também. Mas o time não conseguiu fazer uma boa partida. O William Oliveira até entra no segundo tempo, Fábio Soares, Caio Dantas, Eric Castilho entra e é bagre, viu, gente? O Eric Castilho é muito fraco, o Caio Dantas é fraco para a Série A. Zé Hugo entra até é um dos destaques ali do Vitória no segundo tempo, sem dúvidas nenhuma. E assim, o Vitória perdeu 1-0 com um golaço, velho. Deixa eu trazer aqui para vocês os melhores momentos, tá?
Só de forma breve, tá? Não vou me estender tanto assim, mas, ó, jogada aqui pela ponta direita, sai um desvio para dentro da grande área, quase de fora, na verdade, para fora da grande área, e a finalização ali com muito primor do jogador do Jequié, finalizando, ó, no ângulo não, mas no cantinho, sem chance para Lucas Arcanjo, que ainda assim fez ótimas defesas na partida. Primeiro tempo do Vitória, fraco de modo geral, pouco criativo, finalizou pouco na barra. Primeiro tempo, 3 finalizações, nenhuma finalização na barra, e o Jequié finalizou 5 vezes no primeiro tempo, 3 na barra e 2 para fora. O Jequié chegou um pouquinho mais aí no primeiro tempo, conseguiu se impor, e poderia ser até pior. Se não fosse o Lucas Arcanjo, o Vitória poderia até sofrer um 2-0 no primeiro tempo, tá? Vem o segundo tempo, e aí, meu irmão, só dá a vitória, né? O Jequié recuou, botou o retrancão lá, ficou acovardado, e o Vitória foi criando situações, foi criando, foi chegando, até que vem os lances das polêmicas, né? Primeiro aqui, um pênalti que a torcida do Vitória tá cobrando demais, um pênalti em cima de Zé Hugo, ó, Léo Condé, ele tá entrando no gramado aqui, já, assim, tá entrando no campo, tá quase fazendo a marcação aqui, irmão, do lançamento do jogador do Jequié. Onde ele entra aqui, ó, o Léo Condé reclamou, xingou e recebeu cartão amarelo, Léo Condé, porque na visão dele foi pênalti e na visão da maioria, né? Vem a jogada aqui de Zé Hugo, ele corta. Esse primeiro ponto não achei pênalti, tá? Só para voltar aqui, ó. Ainda não é pênalti, mas depois vem uma pernada ali do jogador do Jequié e aí dá a margem sim para a marcação do pênalti, sem dúvidas. O juiz não marcou. Esse foi o lance de polêmica que a torcida do Vitória está contestando. Depois vem o gol aqui do Alejandro, lá ele. Mas enfim, Alejandro finaliza aqui na grande área, pega o rebote ali e faz o gol. Tá, mas qual foi a polêmica aqui? Sim, eles marcaram o impedimento do Caio Vinícius, tá? E só para trazer aqui para vocês o lance, o frame exato, a imagem congelada, aparentemente isso não está impedido nem a papo, tá? Aparentemente não, tá claro que não está impedido. Só que eles não têm o auxílio do VAR, então a bandeirinha assinalou o impedimento. Erro crasso da bandeirinha, porque isso não estava impedido, não. Ele estava, de certa forma, razoavelmente ainda atrás do último defensor do Jequié, então o Vitória foi prejudicado aí pela arbitragem. Mas, já venho falando para vocês, tem que qualificar bem mais o elenco, o torcedores do Vitória. O elenco do Vitória, até o momento, é fraco, precisa melhorar bastante. Mas enfim, gente, abraço aí para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!